Paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui por misericórdia mais uma vez, num culto em direção das irmãs. Com certeza o Senhor Jesus está presente para nos dar vitória. Amém, irmãos? Convido os irmãos para abrirmos a Bíblia em Romanos capítulo 6. Graças a Deus. Nós estamos agora já no segundo culto, na série Pecados Intocáveis. Vamos estar falando hoje aqui, resistindo o pecado no poder do Espírito Santo. Vamos estar usando aqui Romanos 6. Vou estar lendo até o 23, mas não vou ler tudo, vou ler alguns versículos. Os irmãos ficam com a Bíblia aberta para a gente estar lendo alguns versículos. Podemos ler, irmãos? Romanos 6, temos o título aqui: A graça livra do império do pecado. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. O versículo 14 também. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O 22 e o 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor, meu Pai, por Tua infinita graça e misericórdia sobre nós, de podermos estar aqui, ó Pai, diante da Tua palavra, ó Deus, pela qual temos vidas e vida com abundância, meu Deus, porque por Tua misericórdia somos salvos, ó Pai, estamos aqui para receber alimento de Ti, para prosseguirmos essa caminhada, meu Pai. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Temos aqui, irmãos, uma palavra maravilhosa, bastante conhecida já pelos irmãos, mas todas as vezes que nós deparamos com a palavra de Deus e podemos ler, com certeza o Senhor vai sempre estar nos dando vida e vida com mudança e nos renovando a cada dia. Com certeza o Senhor já pôde falar ao meu coração, já pude aprender com essa palavra e por misericórdia o Espírito Santo vai nos permitir falar o que for da vontade do Senhor através dessa palavra. Vemos aqui, resistindo o pecado no poder do Espírito Santo. O modo como o Espírito Santo age em nós é um mistério, pois não conseguimos entendê-lo e muito menos explicar. Simplesmente, irmãos, aceitamos essa forma maravilhosa, revelada através da Tua palavra, o testemunho que a Bíblia traz, que o Espírito Santo habita em nós, e Ele opera maravilha nas nossas vidas. A partir do momento que aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele atua em nossas vidas, nos dando vida e vida com abundância. Iremos ver o tempo todo e sentir a graça do Senhor, do Espírito Santo, nos libertando do pecado que tão de perto nos rodeia, que ainda habita em nós.
Aceitamos Jesus como Salvador, mas, no entanto, a operação do pecado nunca vai nos deixar. Vai estar sempre manifestando, abrindo caminhos e influência para nos levar ao pecado. Mas vemos o Espírito Santo trabalhando em nós para conseguirmos chegar, ver a glória de Deus. Pois o único pecado que conseguimos lidar, irmãos, irmãs, é com aquele pecado o qual nós já apresentamos a Deus em oração o tempo todo. Lógico que não tem nenhum pecado que Deus não conheça, mas tem aquele pecado que nós apresentamos a Deus com aflição e clamamos a Ele a todo tempo. Existem pecados em nós que o Senhor vai permitir para nos provar, para nos humilhar, e é através desse pecado que nós vamos encontrar um crescimento diante de Deus. As irmãs e os irmãos têm muito bem experiência sobre isso. Nós vamos clamar ao Senhor, e o Senhor vai permitir. O importante, irmãos, é a intenção do nosso coração. Não é o pecado que está habitando em nós. Às vezes estamos presos em alguns vícios, como eu já tive presa em muitos vícios, e fui provada terrivelmente. Me passei pelas águas, me batizei, mas não era liberta. E o Senhor Jesus me provou terrivelmente. O dia que eu falei que eu não seria crente mais, que eu ia deixar tudo, porque eu nunca vi crente fumar, e eu estava fumando e não era liberta. Mesmo conhecendo a palavra de Deus. Já tinha descido as águas, não era liberta do vício. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o dia que eu falei que eu não seria crente mais, o Senhor Jesus, eu comecei a fumar e ninguém mais, eu não escondia de ninguém que eu estava fumando. Até então eu estava escondendo. Mas quando eu senti que eu não tinha condições de ser crente, eu não escondi mais. E passando assim uns 10, 15 dias, quando eu deparei, eu senti que eu estava liberta. Para a glória do nome do Senhor, estava livre daquele pecado. Eu glorifiquei o Senhor, então eu posso ser crente, glória a Deus, o Senhor me livrou. Então é isso, irmão, é o Espírito Santo que trabalha em nós. Não é, o pecado não importa, ele não é nada diante de Deus. E nós vamos sempre ter essa batalha em nós. Precisamos acreditar que não estamos sozinhos nesses pecados sutis que está nos rodeando, não estamos sozinhos. O Espírito Santo nos ajuda e nos capacita. Nós vemos que em Romanos 6, Paulo está apresentando os motivos de não vivermos mais na prática do pecado. Isso que Paulo está nos instruindo. Ao passarmos pelo batismo, declaramos publicamente aos céus e à terra que estamos crucificados para o mundo e vivemos em novidade de vida em Cristo. É isso que o batismo significa. Estamos mortos com Jesus, morremos com Cristo, ressurgimos com Ele. Então estamos mostrando isso publicamente, a nossa fé de que estamos crucificados para o mundo e vivemos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Antes éramos escravos do pecado e do diabo, mas agora somos escravos da justiça e vivemos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o pecado é cruel, o pecado ele é ruim. O diabo ele determina essas coisas para destruir, só que nós temos vitória em Cristo Jesus. Mesmo sendo justificado pela fé, nós não vamos andar e nem viver nas práticas dos pecados que vivíamos antigamente, porque a fé sem as obras é morta. Tem pessoas que dizem assim, não, eu tenho experiência com o pecado, eu tenho consciência do pecado, eu sei que eu estou errando aqui, mas eu vou conseguir sair fora disso. Já ouvi pessoas falarem assim. Infelizmente até hoje não conseguiu sair fora de tais pecados. E está correndo um sério risco, porque não devemos brincar com o pecado, porque a fé sem as obras é morta. Vamos mostrar com a nossa fé para o mundo que somos libertos. Nós vamos ter atitude diferente. Se o mundo anda para a direita, nós vamos andar para a esquerda. Se o mundo vai para a esquerda, a igreja vai para a direita. Então nós somos diferentes. Não tem como ser igual ao mundo, não tem como. Então é desta maneira que o Senhor nos dá essa capacidade. Recebemos Jesus Cristo como Salvador e nos declaramos mortos para esta vida pecaminosa. Estamos mortos, crucificados. Não tem como mais fazer aquilo que fazíamos antes, porque agora quem está atuando em nós é o Espírito Santo. Nós não somos propriedade própria. Eu não mando na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo que me coordena, que me direciona. E você também. Então o Espírito Santo ele está dentro de nós, nos dando esse entendimento de um caminho largo e um caminho estreito. A nossa carne quer nos levar a errar, mas o Espírito Santo nos dá esse entendimento.
Então nós vemos aqui que Paulo mostra a importância do sacrifício da cruz. Paulo está mostrando, antes estávamos em guerra com Deus, e agora temos paz com Deus, graças ao sofrimento, ao sacrifício da cruz. O povo salvo em Jesus Cristo, Ele nos libertou da prisão que nós estávamos presos. Agora a nossa posição agora é viver em novidade de vida. Nós somos uma geração escolhida, um povo adquirido de boas obras. Somos uma geração eleita. O povo é escolhido para viver em novidade de vida. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne, ela luta contra o espírito e o espírito contra a carne. É em Gálatas 5,16. Paulo afirma também que se vivermos assim, de maneira alguma iremos satisfazer os desejos da carne. Vamos estar em constante vigilância e não vamos fazer mais a vontade da carne. A morte e a ressurreição de Cristo põe fim ao reinado do pecado e da morte, que começou em Adão, chegou até Moisés. Na ressurreição e na morte, foi eternamente derrotada em Cristo. Agora podemos falar, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15. Porventura, pode uma pessoa que nasceu de novo conviver na prática do pecado que vivia antes? De maneira alguma. Não tem lógica alguém que nasceu de novo viver na prática do pecado. Em Romanos, nós vemos aqui, em Romanos 1, que diremos, pois? Permaneceremos ainda no pecado para que a graça abunde? No versículo 2, Paulo está rejeitando de maneira enérgica. Paulo está repreendendo. De maneira nenhuma, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como pode? Estamos mortos. Alguns falsos mestres da história da igreja chegaram a defender que a pessoa pode experimentar mais graça se cometer mais pecado. É impossível, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não que nós vamos cometer mais pecado para alcançar mais graça. Totalmente o contrário. A partir do momento que você se converte, você está morto, está crucificado com Cristo. Agora o velho homem, a velha natureza, ela não vai mais nos dominar, ainda que vai lançar pensamentos e desejos constantemente. Podemos analisar como um alcoólatra, por exemplo. Um alcoólatra, ele tem capacidade de ir ao bar, de beber, de sentir desejo pela bebida, porque ele está vivo. Mas a partir do momento que ele morre, o seu corpo está inerte. O seu corpo não tem capacidade nenhuma de sentir desejo pela bebida, e muito menos de ir até o bar, porque está morto. Assim é o cristão morto em Cristo. Ele não tem condições, ainda que a carne venha estar atuando, mas o Espírito Santo ele nos dá essa graça para a gente não mais fazer aquilo que fazíamos no passado. Paulo não quer dizer que a nossa natureza, no verso 3 e 4, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo não quer dizer, irmãos, que a nossa natureza pecaminosa tem sido eliminada quando nos convertemos ou quando descemos as águas. Não, a nossa natureza ela não foi eliminada. Pelo contrário, ela vai nos levar a lugares terríveis. Vai sempre fazer a gente trazer a lembrança. Às vezes vamos estar dormindo e eu já tive sonhos assim, de eu deparar com coisas que aconteceu no passado e você acorda, parece que aquela coisa é real. Isso é a obra do inimigo. O diabo, ele sabe qual é o seu ponto fraco, ele sabe qual é a rua que você não pode passar, qual é a festa que você não pode ir. Tem pessoas que não podem ver um copo de cerveja, porque é um ponto fraco dele. Então, o diabo sabe. Então, o Espírito Santo vai nos dar condições de sair fora dessas coisas, fugir da aparência do mal. A nossa natureza pecaminosa, ela continua. Deus nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o seu reino, do seu Filho, em Colossenses 1, versículo 3. Agora nós somos agora a geração eleita, a nação adquirida, o povo escolhido. Então o Senhor nos livrou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos colocando na sua presença de maneira maravilhosa. Estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz.
Tendo experimentado essa transferência, ousaremos continuar no pecado? Somos instrumentos de justiça, somos arautos de Deus na terra. Somos um povo compromissado de levar essa palavra, de mostrar para o mundo Jesus Cristo. Então nós somos um povo responsável por essa palavra. Cai sobre a igreja, cai sobre nós a responsabilidade, porque é sobre nós que está a responsabilidade. Os anjos gostariam de pregar essa palavra, só que os anjos não têm condições de pregar essa palavra, porque eles veem a glória de Deus a todo tempo, eles contemplam a glória de Deus a todo tempo. Como que o anjo ia suportar pregar para uma pessoa e essa pessoa não aceitar? Não ia suportar. Só que nós suportamos e entendemos porque passamos lá pelo mundo, sabemos o que é o pecado. Irmãos, está muito alto? Eu estou sentindo que está um pouco, de repente está, os irmãos podem dar um toque aí que eu... Então, irmãos, nós somos instrumento de justiça na terra, responsável por essa palavra. Com certeza o Senhor vai nos cobrar de tudo. Paulo nos encoraja, irmãos, em Romanos 6, 12, 13, quem tiver com a Bíblia aberta, eu vou estar fazendo só um resumo desses versículos. Paulo nos encoraja a não deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. Paulo está nos instruindo para a gente lutar contra o pecado e não deixar que esses pecados venham reinar sobre nós, sobre esse corpo mortal, porque nós somos pessoas... Não somos pessoas eternas, somos eternas na nossa vida espiritual, mas esse corpo aqui é mortal. Não podemos deixar que o pecado venha reinar sobre nós. Paulo está nos advertindo. O corpo, ele é neutro, ele não é pecaminoso. Pode ser controlado por Deus ou pelo pecado. Esse corpo é neutro. A partir do momento que ele desce ao pó, ele não tem valor nenhum. Agora, a alma que está aqui, o espírito, o temor é que vai dar direção a esse corpo. Então esse corpo ele é neutro, ele não é pecaminoso. Ele pode ser coordenado pelo espírito ou pelo pecado. Mas como é que o pecado reina em nós se já estamos mortos? Que coisa, né? Como que pode o pecado ainda reinar em nós se estamos mortos? Paulo está referindo à presença contínua do pecado e à atividade do pecado, que sempre vai buscar influências, vai sempre abrir porta, vai sempre nos colocar em pontos que nós vamos pecar. Então é isso que ele quer querendo dizer, que vai sempre abrir caminhos para a gente errar, sempre oportunidade para a gente estar em constante pecado. Ainda que ele está destronado do seu poder em nossa vida, ele continua buscando exercer influências e controle sobre os nossos caminhos diário. De certo modo, o pecado é um senhor cruel. O pecado é ruim. E o corpo humano é um servo desejoso. Juntou a fome com a vontade de comer, né? O pecado é cruel, mas o corpo é desejoso. O corpo está sempre querendo errar. E se não tiver um espírito transformado, que nasceu de novo para coordenar os desejos desse corpo, vai estar, infelizmente, sempre derrotado pelo pecado. Então nós vemos aqui que, embora destronado, ele continua trazendo ainda as influências sobre nós. Então nós vemos em Gálatas 5,19, que fala dos pecados horríveis, o adultério, a prostituição, pecados tremendos, né, que vai chamar a atenção. Mas nós vemos também em Cantares de Salomão, fala 2, versículo 15, fala das raposas e das rapozinhas também, que estava para destruir a vinha. Então devia prestar atenção nas raposas e nas rapozinhas. Então o perigo não é o pecado grande, não é o pecado que vai chamar a atenção, que o pastor tem que disciplinar, mas são as rapozinhas, os pecadinhos pequenininhos que vêm atingir nossas vidas, entrando de maneira sutil e que a gente acha que não tem nada a ver, que não tem nada a ver. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque ninguém vai tropeçar em uma montanha. Uma pedra enorme na sua frente, na nossa frente você vai ver. Agora, vamos escorregar em uma pedrinha, em coisa minúscula, em coisa pequena. Quantas pessoas que podem tomar um tombo simplesmente porque pisou numa pequena pedra e simplesmente ficou ali incondicional de andar? Por quê? É coisa pequena. Se fosse uma pedra grande, poderia ver. Assim é o pecado. Os pecados pequenininhos nos levam à destruição. Vai minar a nossa vida como tem minado a vinha.
Minada a vinha e destruindo os milharais. Então, em 1 João 12, diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por que cuide para que não caia? Porque é necessário, pode haver uma oportunidade de cair. Quem vai cair é quem está de pé. Quem está de pé que vai cair. Você já viu uma criança jogar pedra em uma árvore que não tem fruto? Só vai jogar pedra numa árvore que tem frutos, não é isso? Então, quanto mais você tem uma postura diante de Deus elevada, mais o inimigo vai lançar pedra, vai colocar tropeço. Quanto mais responsabilidade tiver na casa de Deus, mais oportunidade terá de cair. Por exemplo, os obreiros, os pastores, nós que somos mulheres, temos que prestar atenção nisso, porque quanto mais a posição dele é elevada, mais vulnerável ele pode estar ao pecado. Por quê? Eu não sou um super-homem. A carne vai trabalhar e as mulheres vão ter que estar na retaguarda, fechando as brechas em oração, buscando o Senhor, ajudando aos nossos esposos. Por quê? Porque o diabo sempre vai lançar uma seta. Quanto mais ele tiver um cargo elevado na casa de Deus, mais o inimigo vai estar lutando para destruir. E as bandejas estão aí. Então nós temos que estar alerta com isso. Por quê? Porque são essas coisas horrendas que vai sempre o diabo estar colocando na frente da igreja para trazer um escândalo, trazer uma dificuldade no meio dos nossos lares. São as verdadeiras raposinhas. De certo modo, o pecado é um senhor cruel, como eu já falei. O pecado também é uma doença. Sabia que o pecado é uma doença? Uma pessoa que está doente, geralmente ele está cabisbaixo, entristecido, sempre desanimado. O pecado também é uma doença. Quando Adão pecou, o que aconteceu? Deus falou com ele: Adão, onde tu estás? Por que você se escondeu? Então o pecado vai destruir. Ou o pecado nos afasta de Deus, ou Deus nos afasta do pecado. É simples assim. Então, na presença de Deus, irmão, nós vamos ser mais do que vencedores, porque o Senhor vai nos garantindo a vitória. Tais sintomas são tratados como uma simples dor de cabeça. Uma simples dor de cabeça não é nada. Uma simples gripezinha não é nada. Assim é o pecado também. Pequenininho, mas ele pode se tornar grande e nos levar à morte. Com muitas doenças, pode levar uma coisa muito séria. Se não prestarmos atenção nisso, podemos chegar até a morte. Para os sintomas causados, que se chama pecado, só existe um remédio. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. Esse é um remédio maravilhoso. O temor é o princípio da sabedoria, e esse remédio é o sangue de Jesus. Se confessarmos e deixarmos, seremos curados e seremos lavados e remidos neste sangue. Como membros, irmãos, em Romanos 6, versículo 3, o cristão, como membro do novo reino, não deve oferecer nenhuma oportunidade ao antigo rei que dominava nossas vidas. O rei Satanás, que quando nós aceitamos Jesus, tem sempre um espírito que está em nós. Aceita Jesus, esse demônio sai. Quando a gente volta ao mundo, esse demônio traz mais 7. Então nós não devemos dar mais oportunidade ao antigo rei Satanás, que lançava nas nossas mentes muitas coisas. Devemos agora abrir brecha somente para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo, para que nós não venhamos mais dar lugar ao antigo rei que dominava a nossa mente, o nosso coração. Somos nova criatura em Cristo Jesus, para viver em novidade de vida. Mas, infelizmente, a natureza caída, a nossa natureza caída, sempre dará algum ponto de apoio ao pecado. Não tem jeito. Nós mesmos aqui, vamos sempre dar algum ponto de apoio ao pecado. Se não vigiarmos, vamos cair, vamos pecar, vamos errar. Não tem jeito. E o Senhor Jesus vai nos dar graça para estar sempre orando sobre isso. Em Efésios 2, 1 ao 10, Ele vos vivificou, estando vós mortos em pecado. O Senhor nos deu vida, estávamos mortos, não tinha jeito, não tem cabimento estarmos aqui se o Senhor não nos desse vida. Quando o Senhor Jesus trouxe Lázaro de volta, Lázaro estava preso nos lençóis, estava envolto naquelas faixas, não é isso? Mas Jesus trouxe Lázaro de volta para quê? Para ele viver em novidade de vida. Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Mas Jesus falou assim: olha, desatai-o e deixai ele ir. Tirai as ataduras, que ele está preso.
Então nós também estamos às vezes presos, irmãos, ressuscitamos em Cristo, mas estamos amarrados em algumas coisas, estamos atados em algumas coisas. Então nós temos que viver em novidade de vida, dando fruto e fruto com abundância na presença do Senhor. Vemos aqui, muitos cristãos estão em cima do muro, infelizmente, entre a Canaã entre o Egito e a Canaã, crendo na cruz, mas não vão conseguir a ressurreição futura. São salvos, mas não são plenos. Esse é o perigo. Então, Jesus em João 12, versículo 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Quem foi que falou isso? O próprio Cristo. Em João 12, versículo 24, os gregos queriam falar com Jesus. Jesus falou, olha só, é chegada a minha hora, não dá mais para falar com vocês. É a hora de ser crucificado. Jesus falou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muitos frutos. Então, essa palavra, irmã, é como uma semente que cai no nosso coração. Essa semente, quando ela cai no nosso coração, ela nos mata. E é necessário morrer, para que possamos viver em novidade de vida. O próprio Cristo falou, eu preciso morrer, porque esse grão de trigo é a própria palavra, o próprio Cristo estava falando dele mesmo. Ele precisava morrer e ressurgir para que tivesse nações e mais nações salvas, lavadas e remidas no teu sangue. Então Jesus está usando aqui, irmãos, uma simples semente para ilustrar uma grande verdade espiritual. Está usando aqui a pequenez de uma semente, a insignificância de uma semente, para mostrar o poder do Evangelho, para mostrar essa graça maravilhosa que é a palavra de Deus. A imagem dessa semente, ela é simples, mas ela traz uma grande lição para nós. Não existe vida produtiva sem morte, não existe. Nem vitória sem entrega, não existe. Então, uma semente, se ela pudesse questionar, ela ia reclamar de uma terra fria, de uma terra escura, porque ela foi lançada na terra. Mas ela, depois que ela morre, ela ressurge dando frutos. Quem mora aí em casa que tem quintais, eu já pude observar um grão de feijão saindo toda aquela casca e nascendo ali uma planta, não é isso? Aquela semente morreu. Por ela ter morrido, nasceu ali uma planta. Então, nós também, essa semente cai no nosso coração, ela nos mata, e daqui nós vamos nascer, vamos dar fruto, e fruto com abundância. Não existe vida produtiva. O povo de Deus, os filhos de Deus, são simples, insignificantes, são humilhados às vezes, deixados de lado, mas nós trazemos dentro de nós a palavra de Deus, porque morremos um dia, morremos com Cristo e ressurgimos com Ele. Por isso vivemos em vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui, não importa, irmão, o sofrimento. Às vezes você vai questionar, vamos questionar por causa do sofrimento. Ah, mas há muitos questionamentos. Vamos sofrer. Mas é necessário o sofrimento, é necessário o Senhor trabalhar em nós para que venha dar fruto. Não importa o sofrimento, o que importa, sabe o que é? É conhecer a glória de Cristo. É nós estarmos em comunhão com o Senhor. O sofrimento não importa, importa que Deus está trabalhando em nós. Não importa se o progresso é muito ou é pouco. Às vezes a gente acha que a gente não está vencendo o pecado. Será que somos crentes mesmo? Às vezes. Então nós vamos ter essa vitória em Cristo. Um certo jovem, um certo rapaz, tendo uma dúvida tremenda da sua salvação, às vezes nós temos dúvida disso. Ele chegou para o pastor Paul Washington, um pastor americano, e falou, olha pastor, eu tenho uma dúvida muito grande sobre a minha salvação. Eu não sei se eu sou salvo. E o pastor Paul Washington começou a prestar atenção na conversa daquele jovem e disse para ele, como que você está? Ele começou a explicar a vida dele e o pastor entendeu que ele estava em dúvida com os pecados sutis da vida dele. E o pastor usou uma técnica, os irmãos devem conhecer, e falou para ele, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Na sua cidade tem alguma discoteca lá? Tem algum clube lá? Tem sim. Então, eu quero que hoje você pegue e vai lá nessa festa. Quero que você vá e passe a noite lá, você bebe, você fuma, você dança, faz tudo o que eles estão fazendo. Eu quero que você vá hoje. Eu estou te dando uma ordem que é para você ir. E ele ficou perturbado. Não, pastor, não posso fazer isso não. Mas por que você não pode fazer isso? Porque eu sou crente. E aí ele entendeu que ele era salvo.
Então, irmãos, ainda que nós estamos na batalha contra os pecados sutis, que está nos afligindo, está nos deixando apavorado, agoniado, parece que o Senhor não está nos ouvindo, parece que o céu está fechado, a nossa oração não passa nem do teto, não é isso? Mas é por isso que o Senhor está permitindo essa prova, essa batalha dentro de nós, para estarmos chorando, clamando o tempo todo. Mas na verdade somos salvos em Cristo. O pecado vai nos rodear o tempo todo, o diabo vai lançar as mensagens o tempo todo, vai colocar na nossa frente barreiras, mas o Senhor Jesus vai nos dar condições de nunca entregar o nosso coração ao mundo, de nunca voltar às práticas antigas, porque somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e temos vida e vida com abundância. O Espírito Santo, ele trabalha em nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em Romanos 8, 26. Sem a intercessão do Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque na nossa oração, nós não sabemos orar, não sabemos clamar, mas o Espírito Santo intercede por nós quando estamos orando. Tem aquele momento que as nossas palavras somem, desaparecem, estamos ali sentindo a glória do Senhor, saímos dali renovado, restaurado, caminhando firme para encontrar em breve, segundo a vontade do Senhor, com a glória do Senhor. Então nós vemos aqui que o Senhor, que é o pecado, ele é cruel. Ele paga um salário merecido aos pecadores. O homem morre sem salvação, mas ele recebe um salário merecido, porque na verdade merecemos o inferno. O outro Senhor paga com um salário imerecido, que é a vida eterna. É isso que nós aprendemos aqui em Romanos. O Senhor, que é o pecado, ele destrói as almas, ele mata, ele condena, ele leva ao inferno, porque é um salário merecido. Mas Jesus Cristo nos livrou disso, nos salvou, nos dando uma salvação maravilhosa, que é algo imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos indo, irmãos, para a conclusão aqui. Nenhum homem consegue resistir ao pecado com as suas próprias forças. Ninguém consegue. Ou capacidade, ninguém tem capacidade de vencer o pecado, se o Senhor Jesus não nos ajudar. A sua natureza está vinculada ao pecado, desde a queda, tornando-se impossível ser salvo. É impossível, se o Senhor Jesus não nos salvar. Porém, o Senhor Jesus Cristo nos concedeu o dom do Espírito Santo, morrendo na cruz, para nos garantir essa vitória, mas nos garantir vida eterna. É Jesus que nos comprou com preço de sangue, não preço de pedras preciosas, nem de ouro, nem de prata, mas um preço de sangue, um preço, o único preço que poderia resgatar um homem. Porém, o Senhor Jesus nos concedeu o dom do Espírito Santo, morrendo na cruz. Por isso, hoje, nós podemos, e todas as coisas naquele que nos fortalece, inclusive e principalmente o pecado. Os pecados sutis que está dentro do nosso coração, que às vezes vai trabalhar na nossa mente, mas pelo Espírito nós vamos lutar, o Senhor Jesus vai nos ajudar. O Espírito, ele ajuda nas nossas fraquezas, e geme quando nós estamos orando, geme por nós, nos capacitando na luta contra os desejos do pecado e da carne. Como os filhos de Deus, nos alegremos na santificação diária, naquilo que agrada ao nosso Deus. Louvado seja Deus. Então nós vamos vencer todas as batalhas, irmãos, porque o Senhor Jesus já venceu por nós. Porque o Senhor Jesus já nos comprou com um bom preço, um preço de sangue, nos resgatou, nos colocou aqui. Nós somos uma geração vencedora, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E com certeza o Senhor vai nos capacitar mais e mais nessa batalha, porque você não tem condições, nós não temos condições, mas o Senhor Jesus nos ajuda. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, o nosso Pai Celestial, somos gratos ao Senhor por Tua infinita misericórdia sobre nós, ó Pai, por Tua palavra que é bendita, que é eterna, que é maravilhosa, que restaura nossas almas, que nos ajuda, que nos ensina, Senhor. Toma em Tuas mãos a Tua igreja, meu Pai. Toma em Tuas mãos os irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam estar aqui, toda a Tua igreja na face da terra, nas Tuas mãos, Jesus. Fica conosco, ó Deus, nos ajudando a vencer todas as batalhas contra os pecados sutis, que está sempre lutando dentro do nosso coração. Para a glória do Teu nome, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.